Olá pessoal, sou Mira Isabel do Espaço da Mente e eu vou apresentar aqui para vocês agora as 8 fases daquele que é o protocolo padrão dessa metodologia, dessa abordagem do EMDR. Nesse momento, assim, quando a gente pensa nesse protocolo padrão, nós precisamos pensar inicialmente do porquê que ele existe e como é a nossa abordagem para começá-lo, né? Então, no primeiro momento, é importante que a gente pense assim: o paciente chegou e esse paciente ele precisa minimamente de um vínculo com você, ele precisa se sentir à vontade, você precisa ter uma noção de quem ele é, da prontidão desse paciente. Então, o que a gente espera? A gente espera que você faça aqui uma entrevista. Existem as entrevistas das abordagens que são mais comuns e conhecidas, que são entrevistas que vão de uma coleta objetiva a pontos muito minuciosos que traz a história do paciente de uma maneira muito pormenorizada, detalhada, o útero, a mãe, o que viveu, como é que sentiu, o que aconteceu na puberdade, né? Então você tem ali um panorama geral. Claro que você pode usar dessa maneira, deste formato, nós sabemos, cada um de nós vem aí de uma linha, e claro que não é dispensável, é oportuno, você já vai colher ali muitos dados. Neste momento em que você está ali levantando toda essa história clínica, é importante o quê? É importante que esse cidadão vai te trazer as memórias, vai te trazer lembranças, coisas que aconteceram na vida dele, e você vai ganhar um olhar, através aqui da nossa metodologia, que você vai poder juntar informações em blocos, tendo mais clareza de como é esse sujeito, de quais são aquelas ferramentas que ele tem para enfrentar situações, aquilo que é útil, aquilo que é positivo, né? Como é que ele se dedica ao longo da vida dele nos enfrentamentos, né? E também como é que ele reage nas situações que são delicadas, difíceis, porque é importante que você tenha noção do que ele é capaz, como são as fugas, como ele reage frente às adversidades, né? Porque você vai, de alguma forma, com o trabalho, mexer em memórias de situações que não foram bem adaptativas, foram mal adaptativas. E isso daqui pode fazer com que ele tenha impulsos que nós queremos ter noção antes de mover essas memórias, de acessar essas memórias, ok? Então, a avaliação do terapeuta aqui tem que ser integrativa, né? A gente tem que ter uma capacidade de olhar esse cliente de cima e ir entendendo com a coleta dessa história como é que ele pode lidar com os movimentos, as situações delicadas que a gente tem. Então, aqui nessa coleta, a gente vai desenvolver uma confiança mútua ali, né, nesse primeiro momento, vai entendendo, vai tendo feedbacks, vai vendo a capacidade do sujeito nessa inter-relação. A gente vai explorar esses padrões que ele tem mal adaptativos, porque você pode ter aqui uma situação em que seu cliente, numa situação delicada, ele pode ter uma recaída de adicções, ele pode ter uma propensão à compulsão, ele pode ter uma qualidade de evitação, então a hora que a coisa ficar mais difícil, que ele tiver reações emocionais um pouquinho mais aumentadas, ele pode sumir da terapia. A gente tem que ter essa noção de como ele vai lidar, qual é o grau desse medo dele de se apresentar diante das situações com as quais a gente vai lidar, tá certo? E tem as coisas práticas também que precisam ser assim, interrogadas ali. Vai ver, o cliente tem daqui um mês que viajar e vai ficar 3 meses fora e não vai ter condição de fazer um trabalho sequer online. Então você tem que ter noção até do tempo
Ele pode pagar, ele não pode pagar, ele pode comparecer, ele pode ficar. Ele tem essa condição de seguir, né, de manter esse padrão para que a gente faça um trabalho e movimente as memórias do jeito que a gente quer. Então aqui são coisas importantes que você vai precisar verificar. Além disso, nós temos essa coleta e nesta coleta de informações nós vamos saber como foi a história deste cliente, nós vamos ter várias informações e nós vamos então colocá-las dentro daquilo que nós vamos chamar de temas, dentro dessa contextualização. Nós temos 4 grandes temas, né, que são âncoras, para que a gente vá entendendo onde mais este paciente tem as suas marcas, onde as memórias mal adaptativas, né, onde elas foram mal arquivadas, vamos colocar assim, armazenadas, e que grupos pertencem. Então nós vamos ter o tema da responsabilidade, da segurança, do controle e da conexão. Então aqui a gente vai ver então as memórias processadas inadequadamente, que são armazenadas sem acesso à informação adaptativa. Ela foi mal armazenada, né? E elas resultam em distorções. Então aquilo que o sujeito não conseguiu adaptar, armazenar de uma forma ok lá atrás, nestes grandes grupos, nestes grandes temas, oferecerá nestes mesmos temas na vida adulta uma dificuldade, uma distorção deste self para lidar com o presente, né? Então a abrangência destas distorções vai ajudar, né, o quanto ele te mostrar destas distorções, vai ajudar você a ver que tema clínico, responsabilidade, segurança, controle e conexão, ele está mais afetado, né, ele está mais adoecido com as memórias neste tema menos armazenadas de forma adequada. Então, essas memórias com as conclusões semelhantes sobre si, vai organizar um plano de tratamento. Ou seja, nós vamos colher tudo isso e vamos ter a condição, a partir daí, de ter uma forma de organizar. Nós vamos primeiro para este tipo de tema, depois nós vamos para aquele tipo de tema, a fim de que a gente consiga trazer para este sujeito uma ideia de como vai ser o nosso trabalho. Olha, neste momento você está mais afetado, menos adequado nas suas respostas ao presente, dada a sua queixa, neste tema. Ah, tá, então o primeiro tema vai ser responsabilidade. Responsabilidade ainda pode estar conectada a 2 níveis, né? Eu posso ser responsável porque eu sou um sujeito que não tenho valor, que não tenho perfeição, que eu não sei fazer, que eu realmente sou feio, fraco, inábil, não enxergo, coisas relativas a defeitos pessoais, claro, dentro das conclusões distorcidas do self. Então, o seu cliente vai falando, contando um pouco da sua história e você vai entendendo que dentro daquela coleta de informações, ele vai trazendo informações sobre si neste tema, relativos a eu não fui capaz, eu não sou bonito, eu não sou bacana, eu não sou suficiente. E ainda você pode trazer com relação à ação, né? Então, uma responsabilidade de que eu sou e também eu fiz, né? Então eu posso não ter sido tão rápido, né? Não ter sido tão audaz, tão capaz, tão corajoso. Então eu não sou o suficiente, como pode ser eu sou defeituoso. Estes 2 níveis dentro da responsabilidade você vai colher quando este cidadão for te trazendo a história. É como se você tivesse então um recipiente para verificar
quantas das informações que ele traz, no sentido de serem mal adaptadas, mal adaptativas, cabem dentro deste processo, deste tema chamado responsabilidade no que diz respeito a defeitos pessoais ou a ações que este cliente tem, de conclusões que ele tem sobre si que não são boas, né? Não são adequadas. No nosso segundo tema clínico, nós vamos encontrar segurança. Segurança e vulnerabilidade. Nós não estaremos aqui encontrando uma insegurança de falar em público, não. Nosso tema segurança, que diz respeito a ameaças, a um sentimento, uma sensação, uma reação fisiológica, inclusive, que fale sobre um estado de estar em perigo, estar ameaçado, porém, não de fato na realidade atual. E sim, isso se dá porque ao longo do que a pessoa vai contando para você e da queixa que ela traz, você entende que é como se o presente, a situação, o evento do presente, do aqui e agora, não sugere um grau de medo ou de apatia, no sentido de estar se sentindo completamente ameaçado e inseguro, vulnerável. Sim, ela está com todos estes sentimentos e sensações dentro dela e que se trata de situações do passado que não foram devidamente armazenadas e por não estarem de uma forma adaptativa dentro delas, naquele momento muito provável da infância, isso foi muito assustador, muito terrível, muito adoecido. Porém, não confere a realidade atual. O desafio clínico, inclusive, vai ser diferenciar as duas condições para essa pessoa, das condições de segurança real que existiam no passado e daquelas que estão aqui agora no presente. Logo, essa pessoa pode ter uma reação de estresse, de medo, de sudorese, de apatia, de congelamento, de correr, qualquer coisa que esteja ligada entre luta e fuga, em uma situação do presente que não caiba, que não sugere tal ou tamanha ameaça. Mas como esta pessoa está com vamos colocar assim, estes sentimentos, esses ingredientes, estas memórias mal adaptativas dentro dela, isso é como se estivesse vivo ainda no presente. A pessoa não está totalmente no presente, o passado está atuando na resposta que ela pode dar aqui para o presente. Neste caso, nós vamos encontrar cognições, crenças negativas sobre a pessoa não estar em segurança, não posso confiar em ninguém, tudo é muito perigoso, né? Então, estou em perigo, sou vulnerável, não tenho como me defender, enfim, a pessoa estará numa condição imprópria, inadequada, vai dar uma resposta inadvertida para o presente por conta do passado. E aqui nós temos esse tema clínico. Nosso terceiro tema clínico é um tema que diz respeito a controle e escolha. Isso. Então, aqui nós também precisamos pensar no que seria o controle no nível infantil. Que informações ficaram lá atrás de uma maneira que não estão adaptativas e fazem com que a resposta no presente seja confusa, né? Então há uma confusão contínua sobre o locus de controle externo versus interno no presente. A pessoa vai ter para si uma ideia de que ela vai poder controlar situações, pessoas, condições que na verdade é impossível, mas que ela acredita que poderia ou deveria
controlar, né? Ou suportar, ou aguentar, ou fazer com que o outro isso e aquilo, de forma alguma isso é possível, mas a pessoa vai ter a necessidade de colocar para fora aquilo que está dentro dela, né? O desafio clínico aqui é mudar esse locus, inclusive, de controle externo para o interno e do interno para o externo quando for de fato adequado, né? Então, por exemplo, crenças, cognições do tipo sou impotente, não estou no controle, não consigo escolher, sou indeciso. Tem coisas que serão pertinentes porque de fato somos impotentes mesmo diante de muitas coisas, não teremos controle, não cabe a um ser ter esse controle, ninguém tem. E, por outro lado, a pessoa pode de fato não estar decidindo, escolhendo quando pode. Então, esta confusão entre o locus de controle externo e versus o interno pode sim trazer uma confusão que traz para o indivíduo uma responsabilização praticamente inadequada, né? Conexão e pertencimento. Então, aqui nós precisamos olhar com carinho. Este, então, é um tema novo para o MDR, foi inserido, devidamente inserido, e ele trata de uma dor internalizada ou uma confusão de identidade ao ser excluído ou maltratado por forças que são sociais, devido a preconceitos e outras questões que a gente sabe de diferenciação da sociedade, né? Então, continua a sentir-se, se perceber segundo a forma como foi tratado no passado. Então, se aqui a pessoa tem uma marca importante na sua história, né? Às vezes é uma marca trágica, é um momento delicado, um momento grave, um trauma, né? Alguma coisa assim, aquele evento. E por vezes não se trata disso, gente. Por vezes pode ser uma situação em que esta pessoa foi vivendo de uma maneira que ela foi tendo no seu cotidiano situações de exclusão, de pouca dignidade, de ser maltratado. Então, pode ser tanto um fato deliberadamente, acentuadamente trágico, como podem ser muitos pequenos, aspas, momentos que vão ali destruindo a ideia de pertencimento, de igualdade, de estar encaixado no mundo, o que traz para essa pessoa crenças neste nível mesmo. Eu não consigo me conectar, eu não me sinto visível, não me sinto visto, eu não pertenço, eu sou diferente, eu sou menos, eu não me encaixo. São muitas as possibilidades que aparecem nesse sentido, em que a pessoa poderá estar com aquelas informações que ela traz e ainda com a sua queixa dentro deste ponto, que é um tema clínico que nós damos o nome aqui de pertencimento, de conexão. Bacana, né? É muito importante que a gente entenda assim, que esse item, esse quarto tema clínico, né, novo, ele foi adicionado aqui no MDR em 2021 e ele sentiu-se essa necessidade por conta da humanidade precisar dessa conexão. Inclui aqui aspectos sobre ruptura, de apego, de exclusão social ou cultural, marginalização, opressão, questões que naturalmente nestes novos tempos têm sido trazidas de uma maneira contundente, né? Então ressoa também aqui no MDR para que a gente possa falar e tratar dessas experiências de rejeição, de solidão, de exclusão, de isolamento, ok? Agora a gente passa para um item que também é muito importante, que é um checklist. Exatamente, é um checklist que nós vamos ver como ele pode nos ajudar
a manter tanto o terapeuta, né, quanto o cliente num relacionamento saudável, seguro e promissor. Claro que todo checklist, ele vem para quê? Para você ter uma preparação inicial, para você ter uma clareza das questões que podem ocorrer, o que é que você sabe ou não ali. Então, aqui é necessário que a gente faça esse checklist, porque nós precisamos estar atentos à condição real desse cliente, né? Esse checklist dos critérios de prontidão do cliente, eles precisam estar à mão e precisa ser feita essa checagem, uma garantia a mais de segurança. Então, nós vamos avaliar cada item, vários itens. Você vai encontrar esse material detalhado no seu manual, bem ali no início, prontidão para o processamento, tá bom? Então, aqui, ó, pode ser usado como lista de verificação ou planilha, você pode ter isso no seu computador, você pode juntar essas perguntas junto ao seu inquérito inicial, a coleta de história, como você sentir que deve, tá certo? Então aqui é para garantir a segurança do cliente, então avaliar cada item com delicadeza, né? Então prontos para prosseguir com o reprocessamento, para que a gente saiba que esse cliente está pronto ou não, a gente deve checar algumas coisas. Se é necessária preparação e recursos adicionais, ou seja, você vai levantar esse checklist e vai ver se tem alguns detalhes não percebidos naturalmente e que vão fazer com que você busque uma preparação ainda adicional de recursos para que haja uma segurança no processo. Às vezes tem um sujeito com uma queda profunda para uma dissociação, às vezes é um adicto, às vezes acabou de engravidar. Então a gente tem um inquérito aqui, né? A gente tem um checklist para levantar as preocupações e desenvolver as preparações para que tudo corra de uma maneira ok. E inclusive se o terapeuta precisa ou não obter uma supervisão para estar ainda mais apto para lidar com esse cliente, né? E com aquilo que ele traz, com essa demanda, né? Então use seu julgamento clínico em relação ao momento e ao ritmo da coleta de informação sobre o apego e o desenvolvimento na primeira infância, as experiências de vida, a família e a origem. Então aqui é um pequeno detalhe, né, grandioso, que vai trazer todo o nível de diferença naquilo que o cliente pode estar, ser em relação ao cliente e em relação àquilo que ele tem de qualidades, de recursos de enfrentamento para lidar com as memórias que serão acessadas, né? Pois bem, esse cliente, ele pode olha lá, relacionamento terapeuta e cliente, confiança e segurança, multas, capacidade de fornecer feedback, comportamentos que interferem na terapia, abordar o impacto do contexto social, enfim. Todas essas questões que a gente leu agora, elas podem estar marcadas pelo tipo de apego que esta criança teve na entrada da vida, né? Então nós temos alguns modelos de apego que vão facilitar ou não essa condição da pessoa se relacionar com o mundo, com as pessoas de uma forma geral, e com o terapeuta, e com o resultado desse movimento que vai ser feito nessas memórias inadaptativas, correto? Nós temos também que ficar atentos ao processo de dissociação e como isso se dá, né? Se essa pessoa pode fazer um movimento de colocar um pé aqui e um pé no passado, né? Na consciência dual. Nós precisamos, dependendo do que a gente entender ali na nossa coleta, aplicar essa escala da dissociação, né? Como é que isso se dá para a gente ver em que grau essa pessoa está. Existem perguntas, tudo certinho, que vai te dar uma noção de se você precisa ou não. O ideal é que sempre aplique para que a gente tenha uma certeza de que o cidadão consegue ficar e ir e voltar. A estabilização, né?
falta de habilidades de enfrentamento, incapacidade de administrar sofrimento e pedir ajuda, apoios inadequados, fatores de risco, ou seja, este cidadão precisa de apoio quando ele passa por uma situação delicada, ele vai recorrer à drogadicção, ele vai conseguir lidar com isso sem ter recaídas. Nós precisamos ter uma noção de como este cliente lida com a vida e com os momentos de dificuldade, ok? É importante que ele saiba que a nossa preocupação aqui é deixá-lo de uma maneira segura. Então, às vezes, a pessoa tem essa marca na sua história de adicção e a gente precisa estar atento e pedir recursos, firmar com esse paciente uma ideia de que a hora que a gente mexer numa ferida, numa memória que não foi boa, se ele vai ter recursos para não ter essa recaída, por exemplo, né? Aqui, o que a gente vê é que nesse checklist dos critérios de prontidão desse cliente, a gente tem que olhar dados de realidade. Então, talvez seja importante checá-los e seguir conforme o manual, porque numa apresentação aguda, o que é que nós temos? Perda importante recente, ou seja, essa pessoa perdeu um amor, perdeu a mãe, perdeu o pai, coisas que possam definitivamente abalar a estrutura desse sujeito para que a gente tenha maior segurança. Tem uma autolesão, se corta, bate a cabeça, se machuca, arranca a pelinha. Como é que esse cidadão lida com isso, né? Abuso de substâncias, faz uso. Tentativas de suicídio, já teve algumas, não teve. Levou a cabo alguma execução, mesmo que claro, né? Sem efetivar. Um comportamento agressivo, impulsivo, surtos psicóticos, se essa pessoa já saiu fora. Embaixo, consideração médica, porque já liga no tipo de remédio que essa pessoa toma, né? Se ela faz uso de que remédio, como ela lida com as questões daí de cima e ainda as novas, né? Então, a saúde física dessa pessoa. Tá ok? Ah, não, eu tenho febre todos os dias, eu estou grávida, eu tenho uma queda, um machucado, eu tenho dor ocular. Se essa pessoa tem uma dor ocular, isso aqui vai afetar a possibilidade da gente fazer um trabalho com os olhos dessa pessoa. Então a gente tem que colher as informações para a gente saber com o que é que a gente está lidando, né? Tem um comprometimento neurológico, cardiológico, tempo, prontidão, configurações, né? Então aqui, eventos da vida, né? Sessões presenciais versus as sessões virtuais, qual a disposição, a disponibilidade para o acompanhamento, sessões até de 90 minutos, se for possível. Isso quando nós temos casos mais graves e que a gente não pode ficar comprometido ou ali num espaço curto de tempo onde a gente não vai conseguir manter tudo de uma forma adequada para que a pessoa vá embora de uma maneira mais equilibrada nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas sensações físicas. Então aqui é muito importante que a gente faça todo esse checklist para a gente ver a prontidão desse cidadão, se nós como terapeutas estamos preparados para tudo que ele apresenta, para o momento, para aquilo que ele oferece e também se nós estamos cuidando deste cliente da maneira mais adequada para que ele se mantenha dentro de um espaço de segurança pessoal que faça com que ele siga o processo do começo até o fim. Aqui na abordagem do MDR, nós vamos trabalhar com memórias específicas que digam respeito àquilo que é a base de uma queixa. Ou seja, seu paciente vai lhe trazer uma queixa e você vai, através da ideia, do modelo do pai, do processamento adaptativo da informação,
buscar memórias que façam referência a essa inadequação no presente. Ou seja, nós sabemos que dentro do modelo do pai, as reações disfuncionais às situações atuais são causadas por experiências anteriores, que são essas que nós vamos buscar, que foram processadas de uma maneira inadequada. Isso, e aí elas acabaram sendo armazenadas de uma forma inadaptativa, né, imprópria, que não estão ajustadas. Este processo, né, vai fazer com que nós tenhamos como objetivo, nessa fase 1, inicialmente, identificar os alvos. O cidadão trará uma queixa e nós vamos, através da fase 1, traçar ali o nosso procedimento maior é identificar quais os possíveis alvos, identificar as memórias antigas, então nós vamos trabalhar com o passado, nós vamos identificar os disparadores do presente, então o que aqui no momento faz com que aquele sentimento inadequado, aquela resposta não seja adequada, e também vamos localizar, né, identificar os pontos, né, que são possíveis de se imaginar que eu gostaria de me sentir melhor, mas que olhando para os disparadores do presente, eu já vejo que se eles acontecerem no futuro, eu posso não ter uma resposta ainda desejada. Então, os procedimentos da fase 1, eles estarão destinados à nossa identificação desse conjunto de alvos, que serão alvos do passado, as memórias que são básicas, são chaves para essa inadequação do presente, o que aconteceu aqui, o que dispara aqui e o que são ainda os disparadores possíveis no futuro. Então, estes alvos potenciais serão reprocessados pelo EMDR. Então, esta primeira fase aqui, ela vai nos dar uma gama de alvos que vai, inclusive, colaborar para o nosso plano de tratamento. Bacana, né? Então, esse daqui é o nosso primeiro momento. E se a gente pensar na ficha de trabalho, é desejável que a gente tenha, assim, uma conexão já com esse paciente, que a gente tenha uma ideia, né, de relacionamento onde a confiança, a segurança mútua caiba ali, né? Uma capacidade do cliente de fornecer um feedback, comportamentos que venham a não interferir ou impactar ali o contexto terapêutico. Isso quer dizer que a gente tem que se preparar tendo aí um checklist, né? Critérios de prontidão para que esse cliente esteja apto a entrar dentro desta fase 1. Além, claro, de uma conversa, a pessoa pode se mostrar à sua frente muito sensível, né? Porque pacientes muito complexos, você só de fazer um inquérito, só de perguntar se ele se lembra de alguma coisa relacionada a essa queixa, ele pode entrar ali num nível de reação emocional que neste momento não é desejável porque nós não estaremos reprocessando, nós estaremos tão somente levantando, né, fazendo uma intervenção de identificação para que a gente possa ter uma coleta desses alvos e então possamos trabalhar uma ideia de um plano do que nós vamos fazer. E se essa pessoa trouxer poucas memórias, poucas lembranças, problema nenhum, nós vamos trabalhar com aquilo que é mais coerente, né? Com aquilo que dá para identificar com relação, né, o nosso objetivo, com relação àquilo que é o quê? A queixa. Dentro do nosso discernimento, como psicólogos, nós vamos avaliar tudo que a pessoa traz e vamos olhar para aquilo que é mais pertinente com relação à queixa. Nós podemos também ter um paciente que, por exemplo, ele não traga uma queixa específica, mas ele traz olha,
eu venho aqui, eu quero fazer um MDR, alguém me indicou, porque eu tenho uma vivência, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu tive um episódio quando minha avó morreu, eu tive um episódio muito difícil quando eu tomei uma surra muito grande, né? Levei uma surra de ficar roxo, inchado, aquilo me marcou, eu não pude ir para a escola. Quando a pessoa traz um evento traumático, muitas vezes é isso que ela quer tratar. Ó, depois daquilo lá, eu me fechei, depois daquilo lá, eu não tenho mais coragem para fazer isso ou para fazer aquilo. Ela traz o evento. E quando ela trouxer o evento, nada te impede de tê-lo como um evento por onde você vai começar o MDR. Pelo contrário, é um paciente que já traz a memória traumática. Você não vai ter que construir um caminho para alcançá-la. Diferentemente daqueles clientes que podem trazer uma queixa e a partir desta queixa você vai, pensando nessa cadeia de memórias, você vai estabelecer ali um critério, uma descida através das oportunidades que eu vou apresentar já já, que são os passos da fase 1, para que você então, a partir desta queixa, ela consiga encontrar essa cadeia de memórias, essa cadeia neural que dará a base, a memória chave, aquela que iniciou um processo que dificulta esse estado atual, que é a queixa, ou seja, uma memória que lá atrás não foi vivida de forma adaptativa, não foi armazenada de uma maneira adequada. Tá bem assim? É sempre muito importante que a gente tenha clareza disso que é o nosso trabalho. Então, a ficha de trabalho, ela vai servir para identificação do alvo na fase 1. Então, depois de se efetuar uma entrevista psicossocial completa, né, recorreremos à ficha de trabalho elaborada para identificar alvos do passado, presente e futuro, como parte da conceitualização deste caso e um plano possível de tratamento para a queixa atual. Então, nós vamos usar o questionário direto, nós vamos usar a flutuação para o passado ou o escaneamento de afeto para identificar experiências relevantes na rede de memória que influenciem os sintomas atuais. O terapeuta participa, então você vai participar diretamente, né, junto com o paciente, na decisão de quais memórias devem ser priorizadas para o reprocessamento. Então, aqui nós temos uma ideia inicial do que é uma queixa atual. Se o seu paciente não trouxer uma memória traumática, ele vai trazer um problema, uma questão. Eu, sei lá, fui atropelado, depois fiquei muito mal, estou assustado, retraído. Ok. A partir deste momento, desta queixa atual, a gente vai olhar para aquilo que é o presente e tomar experiências similares. Quando um paciente traz, olha, eu sofri um atropelamento e eu estou muito retraído, tal, é uma coisa, né? Por quê? Porque você tem uma ação aqui de um objeto externo que invade o território dessa pessoa e produz uma série de pensamentos, sentimentos, consequências, e a pessoa te traz isso. De alguma forma, este processo ele pode ser similar a não consigo ganhar dinheiro. Ok, parece muito distante por conta da abstração, né? Como se esse eu não consigo ganhar dinheiro fosse muito genérico, né? Fosse muito superficial. E o que na verdade nós queremos é sempre uma experiência atual que nos dê a condição de compreender melhor essa queixa. A queixa atual ela é determinada pelo cliente e por a gente que traz essa queixa, correto? Então, o que a gente faz aqui? A gente traz uma ideia para o nosso cliente que nos ajude a identificar exemplos daquilo. Então, o caso, por exemplo, não consigo ganhar dinheiro.
Apesar de parecer muito abrangente, muito sem concretude, o que, que eu preciso? Eu preciso que este paciente me ajude a identificar exemplos recentes dessa queixa atual. Ah, por exemplo, eu estava para ganhar uma promoção, mas aí fiquei doente, não consegui, o outro foi no meu lugar. Ok, então estas cenas, estas experiências do presente é que serão o nosso, vamos colocar assim, o nosso material, é ali que contém os componentes que nós precisamos para ir para um estado que origina para aquela memória chave onde isso foi básico. Então não é assim, eu não ganho dinheiro. Me dá exemplos, me mostre a experiência. Ah, estava na minha mão e eu perdi. Estava na minha mão e eu adoeci. Ah, eu ia, mas não consegui. Os exemplos é que trarão para nós o que acontece ali quando se dá a queixa, o que, que essa pessoa pensa, o que, que ela sente, como é que ela reage, como são as percepções e as sensações dela diante daquilo. Então, esse outro exemplo, no caso, um exemplo de alguém que tem uma condição de um atropelamento, vamos lá. Se eu tenho uma condição de atropelamento, necessariamente o paciente pode chegar falando, olha, pela primeira vez na vida eu fui atropelado, mas eu fiquei muito mal, eu tive uma sensação horrível, eu passei a desenvolver um medo muito grande. Ok, me conta como é essa experiência, como foi essa experiência. Ele vai relatar essa experiência e a partir dessa experiência é que nós vamos entender como ele se viu ali, como ele se sentiu ali, que serão condições para que a gente consiga aplicar o nosso início de questionário sobre, sobre os componentes das memórias que podem estar envolvidas. Veja, não é fácil ser atropelado, obviamente que não, mas fico aqui pensando, será que se você fosse atropelado, uma outra pessoa fosse atropelada, o sentimento seria o mesmo, as sensações seriam as mesmas, os pensamentos sobre si mesmo seriam iguais? E ainda pergunto, a forma, a condição do seu processo adaptativo da informação para lidar com este trauma, com essa situação, com esse acidente, esse incidente, será que é o mesmo? Então, nós temos pessoas que têm mais habilidades para processar o evento e seguir a vida, e pessoas que têm menos condições internas para processar esse evento. Então, o que, que nós vamos buscar segundo o modelo PAI? Aquela pessoa que traz este evento com muita dificuldade de soltá-lo, de atravessá-lo, de seguir a vida com tranquilidade, e lidar com as coisas, as questões, porque a vida está aí para todos nós, não é? O que que nós precisamos? Nós precisamos entender que esta pessoa, com certeza, ela tem atrás em suas memórias, de uma forma inadequada, né, um armazenamento inadaptativo, que traz para essa pessoa hoje uma dificuldade de lidar com isso, maior do que poderia ser, maior do que deveria ser. E as nossas informações necessárias estão ali, dentro das memórias que fazem referência com o que a pessoa viveu ao experimentar esta situação atual. Vamos lá então? Vamos ver como é que faz isso? Muito bem. Então, a partir do momento que a pessoa traz uma queixa, eu vou identificar os exemplos recentes. Às vezes tem mais de um, às vezes tem um só, tal. Então, quais as experiências recentes representam esse problema, né? Identifique qual exemplo recente
é mais representativo. Então a pessoa pode ter uma outra queixa, não consigo falar em público, e isso, para este, por exemplo, ela pode ter muitas experiências. Na última semana eu fui chamada para dar essa aula, eu precisei fazer aquela apresentação, eu tinha uma banca para defender a minha tese, e em todas estas ela vai ter ali uma dificuldade de falar em público. Porém, qual das experiências recentes que mencionou seria aquela mais representativa ou que mais ressoa para você agora? Por quê? Porque a gente tem a ideia de que esta experiência recente que você vai usar para identificar a rede de memória armazenada ali, você precisa daquela que mais estiver carregada das emoções, dos pensamentos, aquela que foi mais perturbadora. Por quê? Porque ela vai ter mais informações para que a gente dê o passo seguinte. A estratégia pode ser feita de algumas formas. Ou seja, quando a pessoa traz esta questão, escolhe ali, olha, foi a que eu tive que fazer uma apresentação da minha tese na banca, ali foi muito, eu quase morri, eu gaguejei, eu não falei direito, eu fiz um trabalho lindo, podia ter tirado a nota X, não consegui e tal. Então nós escolhemos esta experiência do presente para conseguir memórias do passado. Então a pessoa traz ali uma carga de reações diante daquela situação que estão excessivas e perturbando, né, com um grau de perturbação razoável. Pois bem, nesse momento, o que é mais importante? É que a gente tome essa experiência do presente, que está bem concreta, e faça com que essa pessoa desça por essa rede de memórias. Como é que a gente faz isso? A gente tem 3 oportunidades para alcançar aquela que seriam as memórias mais interessantes, mais antigas, porque nós temos que aquela memória mais antiga, que é a memória chave, ela é a memória que principiou, foi ali que o material ficou armazenado de forma inadequada, ok? Então, como é que a gente faz isso? A pessoa trouxe a experiência experiência do presente, e então eu faço uma pergunta direta para ela, né? Faço uma pergunta direta que você vai encontrar na letra A do seu material. Vou ler exatamente como está na sua ficha de trabalho, que você vai usar sempre, e que está no nosso material também dentro do seu manual, ok? É só procurar. E na letra A, você vai ter perguntas diretas. Da primeira coisa, falou, isso daí que você está vivendo, você conhece do seu passado? E como é que você vai perguntar isso? Nós temos algumas formas. Então, você tem outras memórias que lhe fizeram se sentir desta maneira? Essa é uma primeira pergunta. Então, nós estamos perguntando se a pessoa se viu dessa forma, se sentiu dessa maneira, né? Você tem algumas memórias que lhe fizeram se sentir dessa maneira? Essa é uma primeira pergunta. Quando for cabível, você também pode perguntar da outra maneira, que é assim, qual foi a primeira vez que passou por essa experiência? Logo, se eu estiver dentro de um exemplo como não consigo falar em público, talvez seja o suficiente para ela se lembrar que quando ela falava pequenininho, todo mundo falava, tá falando errado, ele não sabe falar, ela não sabe falar. E isso se tornou atualmente, chama-se bullying, não é? E aquilo pode ter ficado marcado, a pessoa podia ter uma dicção diferente, um problema de dislexia, algumas letras não saíam direitinho, enfim. A pessoa pode ter uma marca e imediatamente se lembrar quando você pergunta qual foi a primeira vez que passou por essa experiência. Porém, se é um caso como o do atropelamento, o paciente chega dizendo que foi o primeiro atropelamento, como é que você vai perguntar qual foi a primeira vez que você passou por essa experiência? Não é cabível, então você vai selecionar isso, mas temos também outras perguntas aqui, que é como
ou quando entrou em contato com isso pela primeira vez. Esse isso não precisa ser o fato em si, mas a condição que você ficou, né? Ou ainda, quem lhe ensinou isso? Estas perguntas, exatamente como elas estão aqui, quando cabíveis, elas precisam ser feitas para que a pessoa tenha uma oportunidade, nesse questionamento direto, de descer para uma memória mais antiga. É importante ficar atento ao quanto as pessoas se mobilizam ou não, só muitas vezes de entrar em contato com essas experiências. Às vezes o paciente está ali tranquilo, tal, você faz essa pergunta, e a rede de memória vai lá e acha alguma coisa e abre uma explosão de emoções e tudo mais. Então é importante que antes de você indagar aqui, você deixe claro para o seu paciente que esse não é um momento de explicitar emoções, detalhes da situação, que na verdade assim não é necessário nesse momento. Por quê, gente? Porque é um levantamento. Ah, eu lembrei disso, nossa, ok, o que mais você lembrou? Vamos anotando, não vamos dar vazão, mergulhe nisso, entre nisso de forma alguma. Então aqui é um momento onde a gente vai identificar, fazer uma intervenção de identificação, de localização de memórias para que mais para frente a gente consiga trabalhar com elas. Então fique atento se nesse primeiro questionamento direto esse paciente está em condições de seguir viagem. Às vezes, com esse único questionamento, o nosso cliente já vai direto para onde ele precisaria ir, que é a nossa ideia, né? Para memórias lá de 5 anos. Se assim o fizer, para nós está ok. A gente não precisa nem usar as outras duas estratégias que eu vou lhe explicar. Porém, a maioria das pessoas, com uma pergunta direta e simples, não consegue acessar. Ai, não lembro nada. Ai, não tô vendo nada. Você conhece isso, né? Tô vendo coisa nenhuma. Ai, não tá adiantando. Assim falando, não lembro. E tudo. Ah, você sabe que eu não lembro de nada da minha infância. Conhece essa? Muito comum, né? Pois bem, se o seu paciente não conseguir acessar uma memória mais profunda, mais inconsciente, né, apenas com esse questionamento, com essa pergunta direta, nós vamos então flutuar ao passado. Esse flutuar ao passado corresponde à letra B do seu material, tá? Então, quando a gente flutua ao passado, e aqui no caso, é para situações onde a cognição negativa está mais clara. O que são as cognições negativas? Quando eu vou falar em público, eu tomo para mim assim, a minha incapacidade. Eu me vejo pequeno, incapaz. Ok, quando eu fui atropelado, o que vem? Nossa, que o mundo é muito perigoso, o mundo é muito perigoso, eu tenho clareza que eu não tenho como controlar as coisas, que eu estou à mercê de um perigo terrível que pode me machucar, ok? Então, quando as pessoas têm pensamentos muito claros dentro da situação, você vai flutuar ao passado, em especial com essas cognições claras. Vamos ver como é isso? Vamos ver. Na verdade, quando a gente puder, né, o questionamento direto ali, ó, pode ser o caminho preferido para obter-se uma informação inicial. Porém, as técnicas de flutuação ao passado, que essa será a primeira que nós veremos, e o escaneamento de afetos são mais robustas, uma vez que ativam o sistema mais complexo de memórias. Elas podem identificar memórias que se encontram inicialmente fora da consciência. Isso aqui é importante para que a gente tenha noção de até onde o nosso paciente foi. Especialmente em casos de traumas ou trauma complexo, as técnicas flutuação ao passado e escaneamento de afeto são geralmente usadas depois que o cliente tenha demonstrado capacidade de estabilização. Ou seja,
que esse paciente ele tem uma condição de lidar com os afetos que estão lá dentro, né? Ele não vai sair da janela de tolerância, ele não vai se perder, ele não vai dissociar, né, de uma forma maior. Ele tem a capacidade de lidar com isso. Observe a reação emocional do cliente com relação às associações com o passado e a conexão com as dificuldades presentes, determinando assim o ritmo da identificação da história e memória. Nesse caso, assim, é importante que a gente faça a correlação. Quando a gente fizer o trabalho da flutuação ao passado ou do escaneamento, a gente vai encontrar ali uma conexão deste passado com o que a pessoa está vivendo de dificuldades no presente. Então você tem aqui o questionamento direto, para que a gente tenha uma resposta direta, que foi feito agora, que eu li da própria ficha com vocês. Houveram outras memórias, né, quando viveu isso pela primeira vez, como ou quando aprendeu isso, quem ensinou isso, ok? E aí nós vamos para uma técnica que já é mais guiada. Ali é livre, né, gente? Ali é livre, você faz a pergunta e deixa que o cidadão possa ir lá para baixo, né, para a nossa memória mais antiga. Aqui no caso, o flutuar ao passado, ele já vai estar mais ligado a um comando do próprio terapeuta, né? Projetada para acessar as memórias conectadas a experiência atual do cliente que se encontram fora da consciência, um pouquinho mais profundas no nível inconsciente, mas mobilizam a perturbação no presente, ou seja, a conexão desse canal de memórias que estão uma conectadas às outras. Usada uma vez que o cliente concorda em trabalhar com o problema apresentado e deu consentimento. Óbvio, tudo tem que ter esse consentimento. E pode ser usada em qualquer momento durante o tratamento, a partir de qualquer experiência perturbadora recente que não avança no reprocessamento. Em breve vocês vão ver que a pessoa pode ir para trás em memórias que são muito delicadas e difíceis para a gente poder andar no processamento. Muitas vezes o processamento não se desenvolve porque ela tem ali uma memória que impede que o processamento se dê. Então, a técnica usada para identificar redes de memória, começando com experiência recente específica do problema. Então, aquilo que a pessoa traz, o sintoma do presente e outras memórias associadas até que a memória mais antiga seja identificada. Flutuar ao passado pode ser ativador. Então, de novo, como nós falamos, use com cautela com clientes que tenham históricos de abuso ou negligência ou sejam dissociativos. Sempre uma caixinha de surpresas e vocês sabem disso, né? A técnica de flutuar ao passado, ela diz que ela pode ser mais bem utilizada exatamente quando a gente tem uma clareza da cognição negativa sobre o self, emoções e sensações, em especial cognição negativa, que são essas experiências mentais que ficam ali rondando a pessoa no momento em que ela está vivendo a situação do presente. Esses pensamentos com relação a ela mesma que não são positivos. Então, gostaria que voltássemos à experiência recente e aí você se lembra quando você está defendendo a sua tese, correto? Enquanto pensa nela, que imagem representa a pior parte dessa experiência recente? Aí você deixa ali essa experiência recente, que pensamentos ou pensamento negativo tem sobre si mesmo quando acessa isso agora. Ai, que eu sou muito pequeno, que eu sou incapaz, né? Que emoções? De pequenez, não sei se isso existe, a pessoa está ali dentro da situação, né? E o que isso, né? Onde sente isso no seu corpo? O que isso gera no seu corpo? E a pessoa pode falar, olha, o meu pensamento é que eu sou incapaz,
meu sentimento é de ser pequenininho, impotente, e eu sinto isso nos meus ombros, que eles se retraem. Quando a pessoa tem essas respostas, a gente pede, né? Então, quando foca nessa imagem, essa pausa ela serve para que o paciente então ouça suas palavras e se permita ver, né? Focar de fato como você está pedindo. Então seria assim: quando você foca nessa imagem, nesses pensamentos negativos, eu sou incapaz, que você tem sobre si mesmo, as emoções e as sensações no corpo. Deixe sua mente flutuar há um tempo no passado, quando talvez tenha se sentido dessa maneira, e apenas observe que memória ou que memórias vêm à mente. Que memórias chegam à sua mente? Depois que a gente faz esse flutuar ao passado, vocês vejam que ele é bem diferente de um questionamento direto, né? Ele já evoca aqui um pouco mais de profundidade, né? E vai pelas cognições que são mais claras ali para o cliente diante da situação do presente. Você está partindo da queixa, de um modelo dessa queixa, né? De uma experiência presente, o que acontece aqui, e a partir daqui então você flutua ao passado com as cognições negativas que o cliente tem sobre si mesmo. Descendo aqui, se ele já consegue atingir, né, uma clareza de memórias, nossa, teve vários momentos, eu tinha 16 anos, eu me lembro, a pessoa já tem lá seus 40. Eu me lembro que eu me senti muito incapaz, eu me vi muito incapaz, eu me senti muito impotente. Eu lembro dos meus ombros arquearem muito, inclusive naquela época. Minha mãe vivia falando, abre o peito. Ah, isso é falar que interessante, né? Não lhe é o suficiente, entenda bem, 16 anos, 13 anos, 12 anos, não são memórias que a gente está esperando. A gente quer um pouquinho mais antigas, que são mais estruturadas, né? São mais tenras, de uma idade muito mais jovem. Essas mais antigas que possivelmente serão traumáticas num nível para serem compreendidas como uma memória-chave. A primeira que foi mal adaptada e que então deu origem à série. Você vai acolher, vai repetir essa pergunta, né? Diante dessa situação, disso que você traz, e nós temos na ficha a forma que você deve perguntar direitinho. É importante que você faça da forma que tem na sua ficha? Sim. Não deverá ser de uma maneira robótica, né? Você tem que tornar isso muito seu para que você mantenha uma conexão com esse paciente. Porque não vai ficar. A experiência agora, observe a imagem, isso não vai funcionar. Então você tem que tocar esse paciente, estar com ele e fazer isso de uma maneira suave e sua. Tem que ser sua essa fala. Mas você vai tentar fazer com que esse paciente então encontre. Se ele não descer mais, você vai ter uma outra forma de obter, de descer um pouquinho mais, de obter uma resposta ainda mais antiga. Vamos ver quais são. Ou, de fato, qual é, né? Então, aqui você não teve ainda a memória que te interessa e você vai buscar isso numa condição mais profunda, que serão os escaneamentos de afetos para identificar essas memórias. É particularmente útil quando os clientes têm dificuldades de nomear os pensamentos, sentimentos negativos sobre si mesmos. Ah, eu vivi aquela experiência, vivi, mas eu não lembro de nada, eu não sei nada, eu não consigo, como não sei, eu não pensei em nada. E a pessoa se perde ali nas sensações e não tem uma cognição clara para a gente descer e flutuar. Mas pode
rastrear memórias sem cognição clara. Dá, por quê? Porque você desce tão somente com as emoções e sensações físicas, sem que ela tenha que ter uma cognição mais clara. Então, quando as memórias anteriores não estão facilmente acessíveis, ou seja, o questionamento direto, tampouco flutuar ao passado deram ainda o resultado que você esperava, você pode usar o escaneamento de afeto. Então, quando as memórias anteriores não estão facilmente acessíveis. Para identificar memórias pré-verbais, ou seja, você pode ter vivido situações em que você tem a sensação, mas você não tem as palavras ainda. Para rastrear sensações físicas inexplicáveis. Às vezes, seu cliente pode trazer uma sensação de aperto, uma sensação de frio, alguma coisa muito forte que faça um sentido. Olha, quando eu entrei naquela sala para explicar, para narrar, né, explanar sobre a minha tese, os meus pés congelaram, minhas pernas pareciam pesadas. Ou seja, você pode escanear através dessa sensação. Para clientes que intelectualizam demais e inadvertidamente distanciam-se da experiência, dificultando a conexão com outras memórias. Na verdade, nós temos muitos desses, né, que ficam no não. Eu acho que porque ele fica narrando informações e não entra, né, não desce. O escaneamento de afeto pode estar sintonizado com a cultura para alguns clientes. Na verdade, esse momento é um momento em que a pessoa vai sintonizar com as sensações, com as emoções, e vocês sabem que culturalmente nós somos muito diferentes, temos expectativas emocionais diferentes, nós não podemos comparar uma pessoa de uma cultura onde ela foi criada, que o choro, o abrir-se é absolutamente bem-vindo, de uma outra cultura em que emoções não são próximas, não devem ser sentidas, devem ser congeladas, endurecidas. A gente precisa levar isso em consideração. Use durante o reprocessamento quando o cliente ficar preso em um estado emocional e não mudar com estimulação bilateral. Isso aqui vocês vão entender melhor no decorrer do trabalho, que esse voltar através das sensações pode ser um caminho para desobstruir um estado emocional que está congelado. No escaneamento de afeto, nós vamos trabalhar sem necessariamente termos, então, uma cognição negativa clara, a gente não vai precisar, e a gente vai ler para o cliente, em alguns casos, assim, pode ser até necessário pedir que ele feche os olhos, que ele se entregue um pouquinho mais à experiência, para que a gente alcance as memórias que nos interessam, né? Então, mantenha a experiência em mente, observe as emoções. Então, veja, mantenha a experiência em mente. Que experiência? A atual. Observe as emoções que sente agora e observe o que sente em seu corpo. Agora, deixe sua mente voltar a um tempo passado, quando pode ter se sentido assim antes, e apenas observe que memórias vêm à sua mente. Neste momento, nós teremos um cliente que teve uma oportunidade, então, de ir mais profundamente e através das suas emoções para este ponto, que é um ponto numa idade que nos interessa um pouco mais, correto? Ok, então vamos supor que o cliente tenha me trazido várias memórias, 3, 4 memórias, e eu preciso, de alguma forma, fazer o registro dessas memórias. Na sua ficha, você vai encontrar ali um espaço para experiências e na frente vai ter a idade ou o grau. Então vamos ver como é que a gente registra isso, gente?
A gente registra da seguinte forma. Vamos supor que o meu cliente traga uma experiência trágica em que ele falou e quando ele falou errado, o pai bateu na boca dele, a professora pôs ele para fora porque ele falou errado, enfim, qualquer coisa que seja doída, trágica e que não, de alguma forma, eu não quero ter que acionar esse paciente só de citar a experiência. Ah, quando seu pai bateu na sua boca. Não. Então, nós vamos precisar aqui dar a essa memória um nome neutro. Exatamente. Nós vamos precisar dar a essa memória um nome neutro para que a gente tenha a condição de voltar nessa memória, levar esse cliente à memória, né? Então nós vamos perguntar, olha, eu preciso registrar e eu quero um nome que seja menos ofensivo às reações emocionais. Um nome que te leve até lá, mas que não produza, que eu não vá mover, né? Mexer de novo, que eu não seja o elemento a acionar a dor, o abandono, a tristeza, o desamparo que está envolvido naquela memória. Logo, a pessoa vai me dar um tema, uma experiência, um evento, e eu vou junto com ela falar, olha, a gente poderia nomear, para fazer um registro, para eu me referir a essa experiência, nós podemos chamar de experiência naquela tarde, na escola, aquele dia com o seu pai, quando você chegou da escola, como a gente pode chamar? E aí, junto com o paciente, né, negocia com o paciente, né, o que pode ser, porque tem que ser um nome que seja identificável para você e para ele, sem a carga emocional no próprio nome, ok? Na frente você vai colocar a idade e o grau você vai medir da seguinte forma, de uma forma simples, sem maiores profundidades. Quando você pensa nessa imagem, qual será o grau de perturbação de 0 a 10, sendo 10 o máximo de perturbação e 0 o mínimo ou neutro de perturbação? Aí a pessoa vai te dar um número, vai entrar em contar 7, 5, 4, 10 e você vai colocar ali, tá bem? Então esse aqui é o registro de todas as memórias relativas a essa rede neural, essa rede de memórias que tem a ver com a queixa. Voltando a esse momento, o que a gente encontra agora? Os disparadores no presente. Agora que o cliente pode estar mais em contato com os sentimentos básicos, subjacentes a essa rede de memória, a gente vai explorar quais os disparadores adicionais no presente que não tenham sido identificados anteriormente, né? Ou seja, do mesmo jeito que a pessoa falou, quando eu vou dar aula, quando eu vou dar palestra, quando eu vou aplicar, que outras situações... quando minha chefe me chama para falar alguma coisa. Ok, é um disparador do presente, é alguma coisa que acontece todos os dias e a gente precisa identificar que situações, né? Aquele que foi atropelado pode ouvir uma buzina e já congelar inteiro, ter uma sensação difícil. Quais são os disparadores no presente que levam a pessoa para o mesmo grau de sensação e que não é o ideal, né? E ainda a gente vai perguntar também para o futuro. Qual é a resposta desejada para o futuro? Como gostaria de ser capaz de lidar com essas situações, esses disparadores de presente, no futuro? E esse paciente vai te dar as respostas, né? Então ali você vai identificar a memória-alvo. Qual é e o que é a memória-alvo? A memória-alvo, o próprio nome diz, é aquela que será selecionada, é o nosso alvo para a primeira sessão de reprocessamento. Então ele trará, né, baseado ali no modelo PAI, acompanhe aqui, e na avaliação da tolerância de afetos do cliente, o terapeuta faz uma recomendação sobre a memória que deve ser reprocessada primeiro e apresenta sua justificativa. Considere sugerir a memória mais antiga. Se o cliente conseguir tolerar isso, uma vez que as memórias-chave
são basilares, né? Memória-chave, aquela que foi a primeira, a mais antiga encontrada, porque essas são mais propensas a serem as generalizadas e menos propensas a ficarem bloqueadas. Somente se necessário, devido a intrusões de outras memórias, ou se houver riscos em se começar com a memória-chave, que é a primeira, considere iniciar com outra memória passada. Você deve conversar com o cliente antes de tomarem essa decisão final. Então, isso é delicado porque às vezes o paciente está ali, mas essa daqui doeu tanto, essa daí eu nem me lembro direito, essa daqui doeu tanto, e você vai negociar ali. A gente vai partir da ideia de que aquela que é a mais antiga, a mais básica, aquela basilar, a primeira inadaptativa dentro do modelo PAI, esta daqui é a responsável por um encavalamento das memórias que chega nisso que é a queixa de hoje. Então seria muito interessante começar por ela. Mas nós não vamos discutir com um paciente se ele entende que uma memória um pouco mais de uma idade mais avançada seja a memória que ele necessita. Às vezes o cliente vem com uma memória que ele até vai, encontra, você tem ali todo o seu mapeamento de várias memórias. Adianta? Não. Ele quer trabalhar. Aí dá pra gente começar com a de ontem. Foi tão terrível, foi tão difícil. E muitas vezes, nesse processo, o próprio cérebro vai nos levar onde a gente precisa dentro desse reprocessamento. Se você puder levá-lo a essa ideia clara e precisa de que a mais antiga será o fiozinho que vai desatar todos os nós, melhor. Se você não conseguir, não há problema, confie no processo, porque você vai trabalhar e o cérebro muitas vezes pode sair daquela e ir para a primeira. Quando se esvazia na rede neural o conteúdo de uma memória, esse processo tende a ir para cima e para baixo, aqui limpando todas as memórias. Então, esse aqui é o nosso caminho. Então, vamos lá, olhando aí para a nossa fase, né? 1. Deixe-me ver se nós temos alguma coisa que seja bastante interessante para olhar. A memória selecionada para a primeira sessão. Olha lá, baseado no que você compartilhou comigo hoje, no que sabemos sobre a terapia, vamos conversar sobre qual memória devemos reprocessar primeiro. Eu recomendo reprocessarmos, identificar a memória específica primeira, ou a pior, ou outra relacionada com experiências do passado listadas já previamente, aquelas que ele trouxe, né? Isso porque o terapeuta fornece justificativas para a escolha, ou seja, a memória-chave é a memória basilar, mais fácil de ser generalizada e menos propensa. E a gente pergunta, né? A gente traz o paciente para isso, né? O que você acha disso? Para eu me referir a essa memória mais tarde, sugiro darmos um nome neutro, que é o nome que a gente escolheu. Então a gente vai escolher, vai dar um nome, vai estar tudo acertado para um processo futuro. Então os procedimentos da fase 1, que é para identificar memórias, não é? Nós podemos acessá-las em 3 possibilidades: no questionamento direto, na flutuação do passado, que é muito mais ligada às conexões negativas, e também através do escaneamento de afetos, tá certo? Esse aqui é o nosso plano de tratamento baseado no modelo PAI. Se você olhar o verdinho ali em cima, você vai ver que a gente vai priorizar um tema específico e identificar a queixa e um foco no período, né? Queixa que será o foco deste período. Aí a gente vai pedir no item 2 exemplos recentes, concretos, disparadores atuais, identificar mesmo. Vamos no fato 3 ali, ó, no pontinho 3. Usar o exemplo mais recente e que está mais sintonizado com a queixa. O exemplo mais claro, a seta verde. Do exemplo
mais representativo que a pessoa trouxe, a gente vai usar o questionamento direto. Se não for o suficiente, nós vamos flutuar ao passado. Ainda se não for o suficiente, vamos escanear o afeto para acessar a rede de memória. Na rede de memória, eu pretendo encontrar a memória-chave, que é a mais antiga. Eu preciso ter outras? Não necessariamente, mas pode ser que eu encontre memórias passadas, outros disparadores. Então, eu vou aqui encontrar a memória passada, os disparadores do presente e o futuro desejado. Como é que você gostaria de se sentir, correto? Ali, no quadro à esquerda, identifique memórias na rede. Então, se você tiver a oportunidade de ter 6 memórias, é interessante. Você vai fazer o registro, você não vai ter uma medida aqui de SUDS, não precisa. E não queremos ativar, então nós não vamos apertar profundamente, não vamos acionar emoções, detalhes das memórias. Ok? Aqui é um levantamento. A nossa intervenção é para identificar. E totalmente do lado direito, você vai ver como é que se faz ali o questionamento direto. Você vai ter a flutuação para o passado e você vai ter o escaneamento de afeto, que nós já vimos as falas e elas estão deliberadamente colocadas da forma mais acertada possível na sua ficha de trabalho na fase 1. Muito bom, né? E aí, com esse plano de trabalho, ou melhor, com esse pool, né, de informações que a gente tem aqui, baseado no modelo PAI, a gente tem condição de descrever um plano de trabalho, ou seja, buscando a rede de memória para os problemas apresentados. Desenvolvido a partir da conceitualização de caso e estabelece prioridades, preocupações a serem abordadas, bem como a ordem de reprocessamento. Esses incluem trabalhar quaisquer preocupações identificadas no checklist de prontidão. Voltamos ao início da nossa conversa, para que você possa acessar memórias de forma mais profunda e fazer a dessensibilização e o reprocessamento, que vai ser numa fase aqui na frente, na fase 3, é preciso que a gente tenha clareza do nosso checklist inicial. Que paciente é esse? Quais são as suas delicadezas, a aplicar os nossos questionários, as nossas escalas, para a gente ter uma noção, fazer uma boa observação nessa fase 1, ver quanto ele está aberto ou não a ir até lá e ficar com o pezinho aqui, né, na consciência dual. Esse aqui é o nosso trabalho da fase 1.